Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Dose de Responsabilidade na sua versão entrevistas. E hoje a gente tem a honra de receber aqui no nosso estúdio virtual o Dr. Eliano Pellini, ginecologista, grande amigo e um apreciador de um bom vinho. Doutor Eliano, como está? Tudo bem, o surpreendente é que você me convida para falar de bebida alcoólica e ainda diz que eu sou um grande admirador. Mas é uma relação saudável, um consumo responsável de álcool, doutor Eliano, como Na muitos de nós, verdade, a gente né? tem informações muito claras hoje de que uma dose pequena de álcool por dia, assim como café, como chocolate, tem benefícios cardiovasculares muito interessantes, né? O álcool é um vasodilatador importante, ele tem função cardiovascular, protege a arteriosclerose, inibe os receptores de LDL nas artérias. Então, teoricamente, uma dose de vinho, uma dose de cerveja por dia, teoricamente está dentro do grupo de proteção. Assim como 3 cafezinhos expressos, assim como 2 pedaços de chocolate de cacau puro também fazem o mesmo benefício. Mas, infelizmente, o que você está me convidando é para falar do excesso, né? Isso tem, Exatamente. isso tem desvantagens muito ruins. A gente aprendeu muito nesses últimos anos também. Olha, gostaria de chamar, você vai falar do bom uso, do uso responsável, do consumo responsável, que muita gente faz, né? A maior parte das pessoas faz, mas a gente Sim, sabe que tem gente que exagera, abusa e acaba fazendo uso nocivo. Eliano, então já pegando carona nessa primeira colocação, né? Algumas pesquisas têm mostrado para a gente que nos últimos anos as mulheres têm bebido mais, né? Se a gente for comparar as mulheres do século passado, né? Dos anos 60, 70, e as mulheres de hoje, parece que em média as mulheres estão bebendo mais, né? Na sua experiência, Leandro, de clínica, de consultório, atendendo mulheres há algumas décadas já, o que você sente que mudou no padrão de consumo delas, Leandro? Principalmente aí nos últimos anos. bom, a influência das mulheres no meio social moderno aumentou muito, né? Quer dizer, o papel dentro da sociedade feminino, felizmente, se tornou praticamente equilibrado, como é o masculino hoje. Então, elas ocupam vários postos de gerência, vários postos de CEOs, e dentro dessas responsabilidades profissionais, elas mantiveram as responsabilidades familiares, afetivas, sociais. E, infelizmente, isso fez com que muitas mudanças de hábito que foram benéficas para o universo feminino foram ruins com associação com bebidas alcoólicas. Então, elas dificilmente confessam no consultório. É muito raro você encontrar uma mulher que você pergunta se ela ingere álcool, ela vai dizer sim. Geralmente ela diz social, mas quando você investiga com mais detalhes, você vai ver que realmente aumentou. Nós não temos dados desde a pandemia para cá, né? Acho que a pandemia foi um grande favorecedor de consumo de bebida alcoólica pelas mulheres que infelizmente ficaram isoladas, né? O que a gente tem de informação é que de 2010 para 2019 houve um aumento de 2,7 percentual de uso feminino no Brasil. Parece pouco, né? Quase 3% de incremento. Mas é evidente que esse aumento traz alguns riscos muito mais poderosos. As mulheres são muito mais sensíveis ao álcool do que o universo masculino. E um componente ginecológico importante que a gente tem acompanhado é que a ingestão de álcool favorece a alteração de alguns hormônios menstruais, principalmente progesterona, fazendo com que o índice de ovulação caia. Isso facilita a hipertrofia de endométrio, sangramentos menstruais anormais e, infelizmente, ao longo da idade, aumento da incidência de câncer de endométrio, pólipos endometriais e, infelizmente, um binômio perigoso, que é obesidade, alcoolismo e câncer de mama. A gente sabe hoje que ingestão de bebida alcoólica num nível acima do que nós estamos falando de ideal, uma dose diária, aumenta proporcionalmente o risco de câncer mamário. Se você acrescenta o fumo, então, e hoje você vê que muitas mulheres deixaram de fumar, mas incrementaram a ingestão de álcool, o risco para câncer de mama aumentou muito no nosso país. Hoje é o segundo câncer mais comum, depois do câncer de colo, que infelizmente é um câncer de falha social de controle, né? Agora, eu tenho muitas clientes que me procuram com o objetivo
de corrigir insônia, corrigir depressão. E quando você sonda o que elas estão fazendo, elas estão ingerindo mais álcool, talvez para dormir mais ou para curar um componente depressivo. Só que, infelizmente, elas não percebem que esse comportamento é, a longo prazo, perigoso. A maioria não se considera alcoólatra, porque não ingere uma quantidade excessiva, mas, infelizmente, o comportamento que elas estão assumindo é de risco e vale a pena, como clínico ginecologista, como elas não confessam, a palavra confessar é difícil, mas vale a pena a gente fazer uma anamnese específica. Quanto aumentou a incidência de ingestão de bebida alcoólica? Algumas bebem mais cerveja, mais vinho, que são bebidas menos teor alcoólico, mas em quantidade favorecendo inclusive a obesidade. E o que eu tenho visto bastante são as senhoras pós-menopausa. Infelizmente, as ondas de calor, as mudanças de comportamento depressivo pós-menopausa, as variações hormonais e grandes flutuações de humor predispõem à ingestão de bebida alcoólica. E nesse universo, Jairo, elas estão ingerindo muita bebida que, teoricamente, elas dizem não causa hálito de álcool, que é o gin. É surpreendente, não tenho a menor ideia do que elas predominam esse ambiente, mas o gin é uma bebida característica das mulheres mais velhas que estão solitárias em casa em menopausa. Eliano, você abordou alguns pontos super importantes, né? Primeiro, você falou desse aumento de consumo de álcool pelas mulheres que você tem percebido na tua prática, né? Você contou que na pandemia, né, embora a gente não tenha números objetivos, esse consumo parece ter aumentado ainda mais, e tem tudo a ver com isso que você falou, né? Mais estresse, mais medo, mais responsabilidades em casa, todo mundo junto, né? Família, trabalho, filho, homeschooling, elas tendo que cuidar da educação dos filhos, e tudo isso é muita pressão, né? E aí uma válvula de escape para muitas mulheres foi, de fato, a bebida, né? E sem tantos controles sociais, né? Em casa, elas às vezes têm maior liberdade de beber, né? E muito interessante isso que você falou, né? Ao invés de buscar outras formas de lidar com estresse, com depressão, com sintomas de ansiedade, né? Muitas vezes elas recorrem ao álcool e não percebem, mas o consumo muda, né? O padrão de consumo muda e coloca elas em situação de risco, né? Eliana, você contou uma coisa muito legal, assim, que eu conheci há pouco, né? A gente sabe que a sensibilidade da mulher à bebida é maior que a do homem, por questões de composição corporal, gordura, líquido, né? A quantidade de água no corpo das mulheres, depois se você até quiser falar um pouquinho sobre isso, mas eu achei muito interessante isso que você contou da relação do excesso de álcool com o balanço dos hormônios femininos e Sim. talvez um risco maior de desenvolvimento de câncer de endométrio e câncer de mama, né? Ainda mais se você associa obesidade, fumo, até a questão da menopausa mesmo, né, Liano? Como que você orienta as mulheres, né? Como que você está tentando trabalhar essa questão com elas no dia a dia, no consultório? Então, a maioria das mulheres não sabem realmente que algumas enzimas produzidas no fígado para metabolizar o álcool, chamado álcool desidrogenase, ela tem menos ação no universo feminino. Ela tem uma quantidade menor no fígado e, teoricamente, depende muito da hidratação do álcool no corpo dessa mulher. As mulheres têm menos líquido proporcional ao peso e altura que os homens têm, então elas têm uma concentração de álcool maior, mesmo que ingiram uma quantidade pequena. Então elas têm uma quantidade de álcool maior no sangue, elas têm uma desidrogenase alcoólica menor no fígado, e infelizmente, pelo excesso de gordura que as mulheres têm mais do que os homens, o álcool fica retido na gordura mais tempo. E aí isso vai sendo liberado aos poucos, sobrecarregando o fígado. Tanto que as mulheres com excesso de gordura no fígado, chamada esteatose, são mais candidatas a ficarem bêbadas ou teoricamente alcoolizadas mais cedo. Então, numa reunião social, é muito comum você ver o homem e uma mulher bebendo a mesma quantidade de bebida alcoólica e as mulheres passarem mal ou teoricamente se alcoolizarem muito precocemente. Isso tem outra influência também. A gente sabe hoje que muitas mulheres que usam hormônios anticoncepcionais, hormônios terapia hormonal, implantes, todos esses hormônios, mesmo usados por via implante ou via endovenosa ou via transdérmica,
eles vão ser metabolizados no fígado, principalmente os estrogênios sintéticos, como etinil e estradiol, que está envolvido nas pílulas. E, teoricamente, isso vai fazer com que você tenha uma sobrecarga no fígado, que além de gerenciar toda a ingestão alcoólica, também tem que gerenciar a pílula anticoncepcional, a terapêutica hormonal ou o implante que foi usado. Então, essa soma pode trazer desvantagens para as mulheres. Não só isso, porque muito provavelmente elas podem, em estado alcoólico, terem uma alteração do fluxo cerebral a ponto de ter ausências. A gente vê que muitas mulheres, infelizmente, quando ingerem muito álcool, perdem grande parte do seu controle de tempo. Então, lembrar de tomar pílula, usar um método anticoncepcional seguro, usar uma camisinha segura para prevenção de infecções sexuais, coloca essas mulheres em risco totalmente importante. Quer dizer, o álcool a longo prazo é de risco e de uso curto também. Então eu lembro, quem toma pílula tem que ficar muito atento, porque pode vomitar, pode ter uma má absorção e, infelizmente, a pílula que ela está usando perder a qualidade, perder o efeito, além de ela provavelmente pode esquecer de tomar, né? Então são vários fatores juntos, como você comentou, câncer de mama tem que ser envolvido, câncer de endométrio, elas não sabem disso, né? Mas a gente tem que lembrar, infelizmente, na consulta, qual é a ingestão diária de álcool e, teoricamente, explicar que existe um fator de risco. Aí, finalmente, no auge da consulta, ela pode dizer, olha, eu tomo 2, 3 doses de gin, eu tomo 2, 3 doses de uísque. O que é mais comum no universo que eu tenho no consultório é cerveja. Hoje você vê que as meninas estão bebendo também muito mais, é muito comum você ver postagens que não era comum no passado, fotografias de copo de cerveja. É interessante como essas coisas mudaram, né? Você está sentado num bar e fotografa o que você está bebendo para causar ciúmes ou inveja nas outras pessoas. É surpreendente. Para que revelar que você está tomando uma cerveja em tal lugar? Às vezes não aparece nem o local que você está, mas o copo de cerveja com aquela espuma cremosa aparece, né? Virou, eu acho que para muita gente virou um símbolo de status social, né? Assim, é uma forma de estou aqui, né? Olha como eu estou bem e tal. E aí, um pouco isso que você falou mesmo, né? Assim, às vezes, sem entender muito o impacto que isso pode estar tendo na vida dela ou na vida de outras pessoas. Entendeu? Então, assim, só para especificamente em relação às mulheres que fazem contracepção, o tipo de orientação que se dá no consultório é que se ela beber com uma frequência muito grande, ou enfim, perto, por exemplo, ela bebe, tem uma irritação gástrica e acaba vomitando a pílula, no caso do uso da pílula, ou no caso do uso de algum método mais definitivo ali, né, um implante, de hormonal e tal, a orientação que você dá é modere ou você às vezes chega até a sugerir um método complementar, como no caso do uso do preservativo e tal? Qual que é a tua orientação assim, básica ali para essa mulher Bom, que Jair, faz a contracepção? a interferência maior do álcool no metabolismo hepático se faz sobre aqueles produtos anticoncepcionais e hormonais que também são metabolizados na primeira passagem hepática, né? Então você provavelmente tem essa informação de que as pílulas anticoncepcionais modernas, elas têm um estrogênio sintético chamado etinil estradiol. E esse etinil estradiol, ele faz uma passagem hepática imediatamente na hora que você ingere o comprimido, e depois ele fica fazendo uma circulação vesícula biliar, bile e novamente intestino durante 24 horas. Por isso que as pílulas anticoncepcionais, desde 1960, elas podem ser usadas uma vez por dia, que foi o grande desenvolvimento do anticoncepcional moderno. Você toma uma vez por dia. Por quê? O etinil estradiol, ele circula pelo fígado, pela bile, durante 24 horas. Infelizmente, o álcool vai se somar a esse efeito e pode sobrecarregar o fígado, que usa o mesmo mecanismo de enzimas. Agora, provavelmente, se ela vai para um DIU de medicação, levonorgestrel, ou se ela vai para um implante, ou se ela vai para um progestogênio isolado, que geralmente se usa no pós-parto, isso não tem tanta interferência, mas infelizmente vai depender muito do desgaste que esse produto vai causar no fígado.
Então, se eu já tenho uma cliente que tem uma certa obesidade, já tem 35 anos, tem um fígado com esteatose leve para moderada e faz uso de pílulas anticoncepcionais clássicas, eu sugiro que ela mude de método ou para um implante ou para um progestageno isolado, ou mais correto seria um DIU medicado, porque aí já previne também o câncer de endométrio, previne os miomas, previne os pólipos, né? Então, teoricamente, um bom papo com o seu ginecologista sobre, olha, eu ingiro álcool, faço uso de pílulas, tenho 35 anos, o que eu posso decidir? Hoje a gente tem orientações muito claras para isso, né? Eliano, a gente tá vendo, né, que a mulher está bebendo mais, acho que em quase todas as fases da vida dela, né? A gente vê a adolescente bebendo mais, a gente vê a mulher de 20 a 35 bebendo mais, a gente vê a mulher pós 35 bebendo mais, né? E aí, assim, não é incomum que muitas mulheres que engravidem, né, que elas estejam bebendo ou que elas costumam beber com alguma frequência, né? No entanto, a orientação médica é sempre muito clara, né? Evitar o consumo de álcool na gestação e na amamentação. Você consegue contar para o pessoal, olhando a importância dessa restrição nesse período específico da vida da mulher? Então, teoricamente, hoje, desde que o conceito de gravidez preparatória ou pré-natal ou preventiva mudou, nós estamos considerando hoje uma gravidez normal, uma gravidez de 12 meses. Isso significa que uma mulher que pretende ter uma gravidez sadia, um bebê e embrião saudável, deveria 3 meses antes de engravidar se organizar com perda de peso, atividade física, e se ela for ingeridora de álcool, tentar reduzir com esse benefício prévio, protegendo o futuro embrião. Agora, se infelizmente ela engravida e já está ingerindo álcool e não teve tempo de fazer essa desintoxicação prévia, o ideal seria, durante a gravidez, suspender totalmente, porque aquelas mulheres que são sensíveis, lembrar que durante a gravidez você vai ter um aumento da produção de hormônios placentários, e a sobrecarga no fígado também será maior, a sobrecarga na tireoide será maior. Então, uma pessoa que tem uma gravidez, ingestão de álcool em excesso, pode favorecer um fenômeno chamado gestação alcoólica, o que é ruim para o embrião também, porque ele tem poucos mecanismos de prevenir essas radicais que se mudam. Lembre que o álcool ele é transferido depois para aldeído, e aldeído geralmente impregna o cérebro. Então, a gente tem muito medo de uns fenômenos alcoólicos do recém-nascido. Agora, é evidente que muitas mulheres não conseguirão suspender 100%, e o uso consentido de 1, 2 doses de vinho por dia, por exemplo, pode suprir a necessidade daquela mulher que gostaria de manter a sua ingestão alcoólica sob controle. Infelizmente, se sugere que durante a gravidez não se use destilados, não se use bebidas de origem desconhecida, porque infelizmente muitas delas têm contaminantes como aldeído, né? E lembrar que houve acidentes muito sérios com metanol, né? Aqui no ABC, por exemplo, uns 10 anos atrás, o consumo de uma vodka de má qualidade tinha contaminação por metanol. E isso favoreceu o grande número de doenças ligadas a abortamento, ligadas principalmente à paralisia cerebral. E hoje a gente sabe também que muitas mulheres que engravidam ou querem engravidar, se tem um consumo de álcool muito alto, a chance de engravidar diminui. Há alguns trabalhos recentes mostrando que cada dose a mais que você ingere acima do padrão normal de segurança, você estaria diminuindo a chance de engravidar cerca de 1 a 2% ao ano. Isso quer dizer, conforme a mulher envelhece, você já tem menos chance de gravidez espontânea. Se você ingere álcool, fumo e obesidade, essa chance de engravidar diminui muito, o que vai levar ao aumento das fertilizações in vitro, que é o que a gente tem visto também. Então, se você pretende engravidar, reduzir álcool 3 meses antes vai ser muito bem-vindo. Eliano, então você falou desse fenômeno de redução de consumo de álcool 3 meses antes, da importância de se tentar evitar ou cometer abusos aí em relação ao álcool durante a gestação. Na amamentação também a gente tem alguns tipos de restrição, né, Eliano?
Teoricamente, você tem uma passagem do álcool in natura diretamente para o leite, né? Não só isso, mas principalmente a quantidade de proteína que o leite vai ter vai diminuir. Então, você tem um leite menos adequado, pode ter álcool envolvido e a alimentação do recém-nascido será menor. Felizmente, não há alteração dos anticorpos, né? Então, vale a pena, mesmo se você ingere álcool, talvez amamentar, porque você está dando proteção de anticorpos para o recém-nascido. Mas é evidente que a maioria das mulheres, quando engravida, talvez nem tanto, mas quando amamenta, ela tem um nível de consciência onde o fumo passa a ser abandonado, o álcool também passa a ser abandonado. Então é interessante, a maternidade, quando está se amamentando, a produção de prolactina gera um cuidado especial sobre ela em relação ao recém-nascido, né? E parece que a própria natureza se organiza para que o bebê seja protegido. Ótimo. Então, o doutor Eliano explicou um pouquinho das relações, então, de álcool e gravidez, gestação e amamentação. E o Eliano já tinha falado uma coisa que eu acho que é muito importante, assim, né? No climatério, né, algumas mulheres passam ou podem passar a beber mais, às vezes uma tentativa até de lidar aí com algumas questões como ansiedade, sintomas depressivos, dificuldade de sono, né? E ele não coloca de uma maneira muito clara, né? Com a idade e com o abuso, né, de bebida alcoólica, o uso nocivo de bebida alcoólica, alguns riscos aumentam, né? No caso de consumo muito nocivo, né? Como o Eliano falou aí durante esse papo que a gente está tendo. Agora, Eliano, pegando carona nessa história do álcool e das mulheres, né? Ainda recai muitos preconceitos, né, sobre a mulher que faz uso nocivo ou que é dependente mesmo de álcool, né? Quando a gente pensa na mulher que tem problemas com álcool e no homem que tem problemas com álcool, é muito mais fácil, socialmente falando, culturalmente falando, para esse homem chegar a um serviço de saúde mental, né? Você sente isso no consultório? Mesmo as mulheres que eventualmente têm um problema com o consumo de álcool resistem em buscar ajuda? Porque elas não podem abrir mão do papel delas de mãe, do papel delas social, do lugar que elas têm no mundo. Você sente que isso existe ainda ou você acha que isso está em transformação? Olha, você sabe nitidamente que as mulheres socialmente são muito mais criticadas quando têm hábitos como o fumo, que felizmente pelas campanhas atuais diminuiu muito, mas o álcool ainda fica um tabu muito incrivelmente poderoso. A mulher alcoólatra é vista como uma mulher de menor qualidade social, teoricamente. Felizmente, a gente tem informações hoje dentro do serviço hospitalar que o número de internações por alcoolismo na mulher diminuiu cerca de 5 a 6% nesses últimos 3 anos antes da pandemia. Então, a gente sabe que, teoricamente, elas continuam bebendo em nível um pouco superior do que o ideal, mas, felizmente, aquele consumo alcoólico com alterações hepáticas importantes, como cirrose hepática ou alcoolismo hepático, diminuiu. A gente não tem mais tanta internação como tinha no passado para mulheres alcoólatras com lesões hepáticas graves. Isso é bom, mas infelizmente o consumo social liberou uma quantidade maior do que seria ideal. Agora, é o que você disse, elas são criticadas, a mulher que está sozinha em casa agora, já que o parceiro voltou ao trabalho e os filhos também voltaram ao presencial na escola, ela provavelmente, se adquiriu hábitos de consumo maior durante a pandemia, ela vai ter que ter uma atenção especial no pós-pandemia, porque provavelmente sozinha em casa, ela pode ingerir mais e o marido talvez tenha que colocar uma chave na adega, porque se ficar exposta, pode ser que ela acabe com os vinhos que estão lá, né? Eliano, é super importante as suas considerações, né? E eu acho que esse momento, né, que a gente está vivendo mesmo pós-pandemia, as pessoas começam a voltar, algumas voltam, algumas não, a escola abre, a escola fecha, o trabalho vai, o trabalho volta, muitas mulheres foram trabalhar, mas também não conseguiram ficar no esquema presencial ou estão em esquemas híbridos, isso tudo colocando aí, né? Cargas adicionais, né? Então, eu acho que a gente tem que ficar muito atento, né? Essa questão do consumo de álcool, porque é isso, né? Para a maior parte das pessoas, o consumo recreacional, né? É um consumo que tem grande impacto
para a saúde da pessoa, mas precisa ter um cuidado, né, com essa história de migrar, né, de uma boa relação com a bebida, de uma relação problemática, né, um uso nocivo de álcool e esses todos os impactos que você trouxe para a gente hoje, principalmente, né, nesse recorte aí das vulnerabilidades, né, do ponto de vista da saúde e das emoções que as mulheres têm em relação à bebida nesse momento. Doutor Iliano, vou passar a bola para o senhor para fazer o encerramento. Dizer que estou com muita saudade e quero vê-lo presencialmente muito em breve, doutor. Ah, sem dúvida. Jairo, o que eu percebo nitidamente é que todos nós humanos estamos tentando melhorar a qualidade de vida. Então, está envolvido nisso uma alimentação melhor, uma degustação de comidas específicas. Você vê o boom que teve agora de cervejas artesanais, e o número de rótulos de vinhos, por exemplo, internacional, duplicou durante esse período de pandemia, porque muitos enólogos e pessoas que cuidavam de vinho se especificaram a fazer vinhos menos alcoólicos e mais compatíveis com comida. Então, é evidente que, às vezes, a gente tem que estimular esse tipo de enogastronomia. Melhora a qualidade de vida se você ingerir bebida alcoólica, sim, mas nas refeições, acompanhando uma qualidade de vida melhor da sua alimentação. Por isso que sociedades como os franceses, os italianos, os espanhóis, eles têm um grande fenômeno chamado paradoxo do vinho, né? Paradoxo do vinho no sentido de que eles ingerem muita gordura, queijos, carnes, gorduras, foie gras, e como ingerem vinho junto, você tem menos doenças cardiovasculares, o que não é comum nos Estados Unidos e no Brasil, onde você gera muita gordura na comida, principalmente fast food, e você ingere refrigerantes, bebidas não alcoólicas que não protegeriam o colesterol LDL. Então, nós estamos falando de consumo excessivo. Mas já que você talvez vá tomar um vinho, vá tomar uma cerveja, tem que associar com a comida adequada. Você vai melhorar muito o seu nível de intelectualidade, porque você está fazendo aquilo que a gente chama de enogastronomia ou cervejogastronomia, né? E você está vendo que muita gente que está indo para esse caminho bebe menos. Você vai ver nitidamente que uma pessoa que está jantando ou que está numa reunião social onde tem comidas associadas, ingere no máximo 2 taças de vinho, né? Uma dose de cerveja artesanal, já que ela tem mais lúpulo e tem mais IPA e tem mais álcool. Mas, teoricamente, o que eu associo, e como eu dou aula de vinhos também, esse é um objetivo importante. Sempre faça junto com comida. Principalmente se você vai ingerir um álcool, coma antes, ingira um pouco de tecido gorduroso antes, porque álcool isoladamente vai fazer você perder consciência e razão específica de viver. Doutor Eliano, muito, muito, muito obrigado pelas suas considerações. É sempre um prazer falar com o senhor e espero que a gente esteja logo, logo ao vivo sem dúvida. em cores. Não, e aí eu regulo o número de taças que nós vamos tomar, fica tranquilo. Bom, Eliano, muito obrigado. E você de casa que nos acompanhou, espero que você tenha gostado desse conteúdo e de todas essas entrevistas que a gente trouxe sobre saúde e álcool. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, doutor Eliano. Muito obrigado. Jair, um abraço.